Olá, meu nome é Yuri Rangel Nunes da Silva, eu sou graduando na Universidade Federal de Alagoas e eu desenvolvi esse trabalho junto da professora Elaine Cristina dos Santos Lima, do Instituto Federal de Alagoas, e o professor Talvanes Eugênio Marceno, da Universidade Federal de Alagoas. A seção do trabalho é Anais, o título do trabalho é A Mulher nas Comunidades Primitivas, Elementos para uma Igualdade de Gêneros, e o eixo do trabalho é o eixo 7, Educação, Corpo e Gênero. Esse trabalho vai se debruçar sobre a igualdade e a desigualdade na perspectiva do materialismo histórico, num estudo teórico-bibliográfico. E aí a gente vai se deparar, ao estudar a história, com a visão aristotélica, de que a igualdade só é possível entre iguais. Essa é uma perspectiva que é muito enraizada na sociedade escravista da época. E a gente vai perceber que existe, ao decorrer da história, principalmente nas sociedades com classes, uma persistência da desigualdade. E surge aí a questão, existiram sociedades igualitárias? Como elas eram? E aí a gente vai se debruçar sobre as antigas sociedades dos caçadores e coletores e as sociedades agrícolas iniciais, e vai perceber que lá existia igualdade, mas que essa igualdade era devido à escassez, à ausência de um excedente de produção. É importante não idealizar essas sociedades como moralmente melhores ou superiores que as outras, certo? Essa igualdade era reflexo dessa escassez que não permitia o surgimento de classes. E no nosso estudo a gente se propõe a analisar as sociedades primitivas para ter insights sobre a nossa sociedade atual, a superação da exploração de classes e da sociedade capitalista. Nós estudamos autores como Raymond Williams, Service e Leacock, mas o foco mais importante foi no romance O Povo das Montanhas Negras, de Raymond Williams. O Raymond Williams ele traz um grande arcabouço histórico, sobre as sociedades primitivas e como eles viviam. Então ele vai criar um retrato muito realista através da obra dele, de como era a vida daquelas pessoas, certo? Por mais que seja uma ficção, ela é uma ficção que ela é muito fiel aos fatos históricos e poderia facilmente ter acontecido. E a gente estuda isso para buscar, por sociedade igualitária no presente com base no passado, sempre tendo em vista a superação da exploração do homem pelo homem e da sociedade capitalista. No que se refere à organização social primitiva, a gente vai perceber que o trabalho é central na construção da sociedade. Trabalho enquanto essa transformação da natureza que o homem exerce para suprir suas necessidades e garantir a sua sobrevivência. Através do trabalho, o homem desenvolve habilidades, consciência, cultura, linguagem e relações sociais. Os grupos primitivos de caçadores e coletores enfrentaram escassez e ameaças naturais. O ser humano, biologicamente, é muito frágil. O equipamento biológico dele é muito frágil se comparado ao de outras espécies. Então, através do trabalho, através da construção de ferramentas, do desenvolvimento das forças produtivas, da técnica, o homem vai cada vez mais se tornando mais apto a enfrentar essas ameaças naturais. Mas nesse momento primeiro, ele ainda é muito frágil e tudo é muito ameaçador no mundo natural. Catástrofes naturais, predadores, tudo isso oferece muitos desafios para a sobrevivência humana. E por isso, nessas sociedades existia igualdade, ausência de propriedade privada e produção para o consumo. Por causa dessa escassez, ninguém poderia se colocar em um patamar de superioridade em relação a ninguém, principalmente materialmente. Então era extremamente fundamental que todos sobrevivessem. A sobrevivência coletiva era de tamanha importância. Ainda sobre isso, o trabalho manual e intelectual não eram separados. Existia uma divisão de tarefas coletivas. Existia uma divisão sexual do trabalho, mas que essa divisão ela não era impositiva. Um homem que sentisse a vontade de exercer uma atividade que era tipicamente feminina, ele não sofreria nenhum tipo de rejeição social por conta disso. As decisões eram compartilhadas. Existia respeito por opiniões divergentes e valorização da autonomia individual. O contato com o comércio europeu influenciou a divisão de terras, mas não implicou propriedade privada. A Leacock faz um estudo aí, no livro Os Mitos da Dominação Masculina, da Sociedade Montanha-Nascap do Canadá. Existia essa crença errônea de que as sociedades Montanha-Nascap sempre tiveram propriedade privada. E aí ela vai analisar e vai perceber que isso é muito mais fruto da influência desse comércio de peles europeu. E que, apesar dessa influência, muitos elementos ainda permaneceram do comunismo primitivo naquelas sociedades.
No que diz respeito ao gênero e autonomia nas comunidades primitivas, né? A gente vai perceber que a civilização subjugou as mulheres, equiparando-as a escravas dos homens e impondo a monogamia só a elas, né? A monogamia ela não era imposta aos homens, sempre foi uma imposição mais feminina, mais às mulheres. É uma marca da dominação do homem sobre a mulher socialmente, né? A família nuclear substituiu comunidades primitivas, tornando mulheres dependentes dos homens. As mulheres nas comunidades primitivas elas eram muito autônomas, elas poderiam sobreviver mesmo sem os homens, elas poderiam sair caçadas, invernadas, e elas tinham uma influência econômica, social e política muito grande. Com o fim das famílias ampliadas e com a instauração da família nuclear, que é aquela família que tem esposa, marido e filhos, a mulher perde essa influência social e fica confinada ao lar, privada, sem a participação nas decisões públicas, na vida social, no trabalho. Ela fica relegada aos trabalhos mais voltados à reprodução, né? Reprodução biológica, tudo voltado para a sobrevivência biológica, mas sem a influência social, econômica, política que elas tinham antes, né? Antes da sociedade de classes, o trabalho doméstico era comunal, ambos os sexos contribuíam reciprocamente, aquilo que eu estava falando, não era algo que era só da mulher ou só do homem, e nem era imposto que fosse assim. O desenvolvimento de relações de exploração diminuiu a importância das mulheres na produção de alimentos. Além disso, a família monogâmica surge como expressão da propriedade privada, promovendo a herança individual, né? A herança individual. Um grupo específico detém o poder, né, dos meios de produção, poder material da sociedade, e eles querem garantir que aquele poder ele continue naquele grupo. Então eles instauram a herança individual para garantir que esse poder e esse poder material passe de geração em geração. A transição para a sociedade de classes envolve destruição do direito materno e prevalência do direito paterno. A família nuclear gera isolamento e conflitos, contribuindo para a dominação masculina e a amargura nas mulheres. Nós ainda encontramos no nosso estudo que as sociedades pré-classe tinham relações conjugais com afetuosidade, bem-estar, respeito e segurança, um reflexo mais da estrutura social do que da natureza de homens e mulheres. Para concluir, gostaria de dizer que no comunismo primitivo existe um equilíbrio entre individualidade e coletivismo. No capitalismo, no entanto, a gente encontrou no nosso estudo, que existe um predomínio do egoísmo individual, né? Existe uma individualidade que ela é exaltada em detrimento das outras. E essa individualidade exaltada, a gente sabe que ela é branca, é de um homem, é europeu, é hétero, né? Enquanto todas as outras individualidades na nossa sociabilidade, elas são marginalizadas. E aí a Leacock dá uns apontamentos, né? Ela escreveu o prefácio da versão estadunidense da obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. E ela enfatiza o seguinte, que é importante estudar a opressão da família, eliminar a produção de mercadorias, superar as divisões urbano-rurais e abolir o Estado, para superar essa conjuntura de exploração. Além disso, ela fala que é importante compreender leis sociais em países diversos para a sobrevivência humana. Isso é importante para a sobrevivência humana. Além disso, ela afirma que a igualdade legal é a primeira etapa na libertação das mulheres, mas que a verdadeira emancipação requer participação na indústria, o fim da família individual e da propriedade privada. Além disso, ela vai nos dizer que é importante reconhecer a interconexão das opressões, entender a articulação entre os movimentos sociais, que é importante que exista essa articulação entre os movimentos. Apesar disso ser um desafio ainda hoje, né? Cada um fica muito compartimentalizado nas suas lutas individuais e não existe essa articulação, essa interconexão entre elas. Mas a Leacock vai colocar que é muito importante que nós nos articulemos. Além disso, ela diz que é muito importante que exista um estudo aprofundado da teoria e um entendimento de comunidades primitivas para que a gente se oriente na busca por uma sociedade mais justa, canalizando a raiva dos oprimidos para a emancipação, que essa raiva não se torne mera raivosidade, destituída de sentido e de intencionalidade, que a gente use essa raiva para intencionalidades revolucionárias. É isso, gostaria de agradecer a atenção de vocês, muito obrigado.